Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Na semana passada, nós falamos sobre o movimento surrealista e falamos um pouco sobre o manifesto, o que dizia esse manifesto, que ressaltava ali que a intenção do movimento era resolver ali uma contradição que eles diziam existir entre o que era sonho e o que era realidade, criando uma realidade nova em que essas duas ideias se misturavam. Vimos um pouquinho sobre as técnicas que eles usavam, que era a fase automática, por exemplo, em que se usava uma técnica de criação que era sem controle da razão, e que a temática, muitas vezes, era a materialização figurativa do sonho, como uma forma de liberação de traumas. Então, a gente viu ali, essa questão da fase automática, por exemplo, a gente viu que na literatura eles faziam uma associação de palavras e que na questão do desenho, eram desenhos mais aleatórios, não se tinha um pensamento antes, um rascunho antes, era feito assim de forma automática, da mesma forma que a literatura era uma associação de palavras. Na questão do desenho era uma associação ali de formas e linhas. E com essa relação à materialização do sonho, nós vimos ali alguns artistas, que deixam isso mais claro, como por exemplo Magritte e principalmente o Salvador Dalí. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma artista que ela não fazia parte do movimento surrealista, mas ela era muito relacionada às ideias desse movimento. A gente vai entender um pouco melhor mais para frente por que ela, na verdade, apesar de ter ali algumas características que remetiam a essa ideia do sonho e essas ideias do surrealismo, na verdade ela não se encaixava, não fazia parte desse movimento. A gente vai entender isso melhor mais para frente. Bom, para começar, a Frida Kahlo é uma artista mexicana, nascida no México, que nasceu ali em 1907 e faleceu em 1954. O nome dela completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Ela usava o nome artístico ali como Frida Kahlo. E uma questão importante sobre a vida dela é que ela tinha uma saúde muito frágil. Ela teve poliomielite quando era criança ainda, aos 6 anos, e mais tarde, já recuperada da doença, assim, com algumas sequelas, mas mais tarde ela sofreu um grave acidente de ônibus quando ela tinha 18 anos, que fez com que ela teve múltiplas fraturas pelo corpo, o que a deixou muito debilitada. Foi nesse período que ela estava em recuperação do acidente que ela começou a fazer as suas pinturas. Ela entrou numa crise de depressão forte por conta do acidente, teve ali muitos problemas com essa questão da depressão ao longo de sua vida por conta das consequências desse acidente. Mas fisicamente também, como a gente falou, ela teve ali múltiplas fraturas, o que fez com que ela tivesse que ficar de cama durante muito tempo. E para ser uma forma ali de distração, uma forma da mente, e uma forma ali de tentar recuperar, melhorar essa questão mental que ela estava passando, essas dificuldades mentais por conta dessas dificuldades físicas após esse acidente, ela começa a pintar, fazer essas pinturas. A família dela faz uma adaptação em um cavalete para que ela pudesse fazer as pinturas deitadas. Então eles fazem essa adaptação no cavalete, que ficava assim no colo dela enquanto ela ficava deitada, de repouso, e ela começou a fazer ali as suas pinturas. Nós podemos observar como principais características na obra da Frida a inspiração na natureza e na arte indígena mexicana. Então, esses elementos ali que remetem à natureza, então flores, folhas, animais, vão estar muito presentes
na obra da Frida, e elementos também que vão remeter ali à arte indígena mexicana. Os próprios usos das cores, os detalhes, a forma como ela faz os detalhes, os bordados também depois, tanto na pintura como na forma dela se vestir também. Nas pinturas dela também, nós conseguimos perceber, né, o uso de cores muito vivas, então são cores ali muito fortes, muito vibrantes que vão estar presentes nas obras. E a temática que ela vai retratar vai estar ligada às suas próprias experiências, então as próprias experiências de vida da artista, e a questões femininas, questões ligadas ali ao universo feminino, principalmente ali denúncias de violência, de abuso. Ela vai retratar isso nas suas obras. Com essa relação ali, essa inspiração na arte indígena mexicana, Frida ficou conhecida por uma luta ali para resgatar as raízes da cultura popular mexicana, tanto no seu trabalho como no seu dia a dia. Então, como a gente ia falando, né, a gente consegue perceber esses elementos nas pinturas, mas também quando as roupas que ela utilizava, por exemplo, né, a gente tem aqui algum acervo, né, de algumas roupas, e a gente consegue perceber ali que ela fazia a questão, assim, de traduzir também essa questão da cultura popular mexicana através das suas roupas, com o tipo de roupa que ela usava, com o tipo de bordado, né, que era feito nas roupas que ela usava. Tudo era feito como uma forma ali de remeter, né, de revalorizar essa cultura popular do país dela, essa cultura popular mexicana, muito baseada ali na cultura indígena, mas na cultura popular como um todo. A casa onde ela viveu com o marido dela, né, com o Diego, ela foi casada com Diego Rivera, que é um importante pintor mexicano também, que fez parte do movimento do muralismo mexicano. Essa casa se tornou um museu chamado, que é conhecido, né, como a Casa Azul. E a gente vê aqui em algumas imagens, né? Ela se tornou um museu e que tem ali, né, as coisas do casal, as coisas que a Frida utilizava, algumas obras também. E é aberta, né, à visitação. A gente vê aqui, né, tem a cadeira de rodas, o cavalete. São algumas das imagens que nós temos dessa casa, né, a Casa Azul. Na própria aqui fachada, né, da casa, aqui já nessa entrada da casa, a gente vê elementos ali das pinturas materializados na decoração, né, ali da casa da Frida, né, essa questão, essa ligação forte com a natureza, o uso de cores vivas, isso já é algo que ela utilizava realmente assim na vida, né, a pintura dela, ela era muito além ali ia muito além dos quadros, né, que ela pintava. Isso se estendia ali para a vida da artista. Essa ligação entre arte e vida, né, é muito presente na história da Frida Kahlo. E é assim que a gente entende um pouco porque que ela não se enquadra realmente ali, né, na questão do surrealismo. A própria artista, ela falou que ela nunca pintou sonhos, né? Ela fala, nunca pintei sonhos e sim a minha própria realidade. O surrealismo, como a gente viu, ele tem essa ligação com a questão do sonho desde o princípio, desde o seu manifesto. E a Frida, apesar de ter pinturas assim que remetam a algo mais fantasioso, na verdade estava pintando sua própria realidade, né? Ela tinha essa ligação, como nós falamos ali, essa relação forte, né, entre a arte e a vida, era muito presente na história da Frida, e ela retrata nas suas pinturas situações que são ligadas à realidade dela. Ainda que estejam ali muitas vezes
pareçam ali fantasiosas ou pareçam ter elementos fantásticos, né? Que por mais que tenham elementos fantásticos, ela não está retratando sonhos que ela teve, não está tentando materializar esses sonhos como os artistas do surrealismo. Ela está pintando ali como ela se sente, como ela se vê nessa realidade, né, que ela vive. E tem esses elementos realmente ali que remetem a essa coisa mais fantasiosa, mas a temática que ela vai trabalhar, o que ela está tratando ali, ela está tratando sobre a sua própria experiência de vida, então sobre os seus traumas da vida real, não coisas ali relacionadas ao sonho, né? O surrealismo também tinha essa ligação com a questão de traumas, mas era na parte de traduzir esses sonhos, né? Como se fosse uma forma ali terapêutica, a partir do subconsciente. Esses traumas da Frida não estão no subconsciente dela, né? Eles estão aqui, estão fisicamente, as sequelas que ela tem dos acidentes, as coisas que ela viveu, depois também a situação com o marido dela também, que foi um casamento conturbado também. Isso tudo são coisas palpáveis, né? São coisas que ela tem consciência, né? Não traumas que estão no subconsciente. Então ela vai, ela mesma já quebra essa relação que tentaram criar ali entre as obras dela e o surrealismo. Grande parte da obra da artista são autorretratos, né? A gente tem ali cerca de 55. E o estilo, né, é muito marcante. A gente consegue identificar, ela é uma dessas artistas que a gente consegue identificar facilmente que foi uma obra ali que pertence a ela, né? Uma obra pintada por ela. Mesmo quando não é um autorretrato, a gente consegue perceber esse estilo da Frida nas suas obras. Então a gente vai ver, né, esses elementos da natureza, essa questão ligada à cultura popular, à arte indígena, essas cores fortes. E essa produção de autorretratos também é uma forma ali de evidenciar essa questão que nós falamos sobre ela retratar a própria realidade. O conceito ali de autorretrato é que é uma forma de pintura na qual o artista retrata a si mesmo, evidenciando suas características físicas, seu caráter ou ainda o seu estado de espírito, da maneira como ele os reconhece ou quer mostrá-los. Então, essa questão ali de mostrar o estado de espírito, né, principalmente, ela coloca, claro, ali, evidencia suas características físicas, os seus traços, a questão também da forma como ela se vestia, mas é muito evidente também, é muito forte essa questão de retratar o estado de espírito, né? É aí que vem essa questão que é mais, que a gente tem ali meio como fantasiosa, como fantástica na obra da Frida. Ela tá retratando, por exemplo, aqui nessa obra que são duas Fridas, né? Ela retrata ela dividida em duas figuras, mais ligadas ali, né, pelo coração, por exemplo. Então nós vemos, né, elementos que são ali, seriam ditos ali como fantásticos, ou que seriam utilizados ali para encaixar a artista num surrealismo, mas que na verdade é porque ela está retratando ali a situação que ela vivia, né, coisas que ela passava na vida dela, só que de uma forma ali tentando se autorretratar e retratar o seu estado de espírito nessas situações. Outra obra também que a gente consegue perceber muito isso é essa daqui, que se chama Memória, em que nós vemos a figura da Frida e duas figuras também aqui, né, com roupas que ela usava. Aqui com as roupas que ela era conhecida por usar, né, durante a sua carreira artística. E aqui é um uniforme de escola que ela usava quando sofreu o acidente. Então nós temos, né, aqui essa ligação, essa relação ali do estado de espírito da artista ligada a essa experiência que ela passou, né, sobre essa questão do acidente, que deixou muitas sequelas durante toda a vida dela. Mas que também foi o que marcou ali o início, né, da carreira dela como pintora. Foi quando ela
foi justamente pintando em que ela encontrou ali uma forma de expressar toda essa dor que ela estava sentindo após esse acidente. Bom, por hoje nós vamos encerrando por aqui. Na semana que vem nós damos continuidade aos nossos estudos. Se tiverem alguma dúvida ou alguma dificuldade, né, para realizar alguma atividade, por exemplo, podem entrar em contato comigo. A gente vai se falando. Na semana que vem a gente se vê então na próxima aula.